E aí, sexto ano, tudo tranquilo com vocês? Titio espera que sim. Eu estou com uma atividade, acho que você já deve estar com essa atividade também aí, uma atividade com 10 questões com o tema sobre Mesopotâmia, tá? 10 questões, vamos lá na correção delas, tá bom? Primeira questão diz assim, sobre a civilização... Eita, tá passando um carro aqui na frente, super potente. Vamos lá. Primeira questão. Sobre as civilizações mesopotâmicas da antiguidade, pode-se afirmar, letra A, o auge do Império Assírio ocorreu no governo de Nabucodonosor? Tá tudo errado isso aí, porque o Nabucodonosor foi rei dos caldeus, não dos assírios, tá errado. Letra B, a civilização dos novos babilônios ou caldeus foi marcada por tributos extorsivos e de extrema crueldade sobre os povos vencidos. Não, isso era característica do povo assírio, não dos caldeus. Letra C, o poder forte e teocrático, tá? Teocrático, toda vez que vocês escutarem essa palavra teocrático, lembre de relacioná-la à política com religião, tá? Então vamos recapitular. O poder forte e teocrático do Estado possibilitava ao monarca exigir o trabalho obrigatório dos súditos nas obras de irrigação necessária ao desenvolvimento agrícola. Tudo correto, perfeito nessa questão. Mas vamos ler a letra D. A forma de produção dominante na Mesopotâmia baseou-se na propriedade privada. Está errado, propriedade coletiva. Então, resposta da primeira questão, letra C, de coração apaixonado. Segunda questão. O Código de Hammurabi, um bloco de pedra de 2,25 metros de altura, encontra-se hoje no Museu do Louvre, em Paris. Dos muitos artigos de lei nele gravados, cerca de 250 já foram decifrados. Com isso, informações sobre a sociedade mesopotâmica puderam ser reveladas. Analise, quanto à sua veracidade, V ou F, as afirmativas abaixo sobre a sociedade mesopotâmica e o seu código de leis. O primeiro parênteses diz assim, a chamada Lei do Talião apareceu pela primeira vez no Código de Hammurabi. Ele pregava o princípio do olho por olho, dente por dente, ou seja, ao infrator aplicava-se um castigo proporcional ao dano causado. Verdadeiro, primeiro item, tá? Segundo parênteses, o Código de Hammurabi trata dos mais variados assuntos relativos à vida cotidiana. Abrange, entre outros temas, a regulamentação e o exercício de profissões, fixando a remuneração dos trabalhadores e as normas de respeito do casamento, da assistência às viúvas, aos órfãos e aos pobres, etc. Correto, ele tratava de toda a questão cotidiana. Verdadeiro também o segundo item. Terceiro parêntese. Na maioria das sociedades atuais, a lei do talião não é mais aplicada. No entanto, há países do Oriente Médio em que ainda se paga olho por olho, literalmente. Na Arábia Saudita, no Iêmen e em alguns dos Emirados Árabes, ladrões têm as mãos cortadas. Verdadeiro, tá? Então, na segunda questão, tudo é verdadeiro. Resposta correta, letra B. B de professor. Professor Bira. Terceira questão, vamos lá. Se uma mulher odiou seu marido e disse, não me tomarás, sua observação será investigada pelo conselho da cidade. E se ela foi cuidadosa e não teve erros, mas seu marido saía excessivamente e dela não fazia caso, aquela mulher não terá culpa. Ela poderá tomar seu dote e retornar à casa de seu pai. Fonte, o Código de Hammurabi. O referido código nos dá uma visão da sociedade da época. Partindo do conteúdo acima apresentado, é correto afirmar. Letra A família, apesar de ser uma unidade menor na sociedade, representava o cerne da estrutura social babilônica. Corretíssimo a letra A, tá? Vamos lá para a letra B. A mulher na sociedade babilônica usufruía de prerrogativas iguais às desfrutadas pelo homem? Não era bem assim, tá? Igualdade lá naquele período, até hoje ainda temos desigualdade, imagina lá nas primeiras civilizações. Letra C. O reconhecimento dos direitos da mulher na sociedade babilônica resultou da influência do zoroatrismo. Espera lá. O zoroatrismo é lá na Pérsia,
que era uma religião fundada lá na Pérsia por um profeta chamado Zoroatustra, tá? Quando a gente chegar no assunto persa, a gente vai falar sobre a religião persa, beleza? Letra D. A justiça social se sobrepõe ao poder da nobreza, tanto no primeiro quanto no segundo Império Babilônico, que serviu de modelo à sociedade ateniense. Nada a ver isso aí, tá? Então, a resposta correta dessa questão é a letra A de amor. Quarta questão, vamos lá. As sociedades da Antiguidade Oriental tiveram práticas sociais com influências marcantes das religiões e inventaram outras formas de conhecer o mundo na Mesopotâmia. Ocorreram, letra A, o predomínio das castas sacerdotais poderosas. Não, na Mesopotâmia não. Na Índia sim, tivemos muitas castas, tá? Letra B, expressões artísticas pouco originais, direcionadas só para a admiração dos deuses e das forças da natureza. Nada a ver isso aí, tá? A gente nunca falou isso para vocês. Letra C, o uso da escrita cuneiforme, a descoberta do uso da raiz quadrada e a crença na ação de espíritos malignos causadores de doenças. Verdadeiro, letra C. Letra D, a crença em deuses antropomórficos, oniscientes e eternos, que não eram adorados em templos. Não, eles eram adorados sim em templos, tá? Letra E, uma arte direcionada para a consagração dos efeitos militares. Recapitulando, uma arte direcionada para a consagração dos feitos militares e não preocupada com a construção de uma arquitetura grandiosa. Não, eles haviam essa preocupação sim, com uma grande construção, com uma grande arquitetura, tá? Então, na quarta questão, a resposta correta é a letra C, de coração apaixonado. Quinta questão, nos vales dos grandes rios do Oriente Próximo, como o Nilo, Tigre e do Eufrates, desenvolveram-se o terceiro milênio antes de Cristo, estados teocráticos e organizados com base em uma ampla burocracia. Tá? A partir do exposto, julgue os seguintes itens. Primeiro item, as revoltas camponesas e a insurreição dos artesãos nas cidades explicam o surgimento da autocracia, uma vez que estas rebeliões somente poderiam ser contidas por estados autoritários. Tudo errado nisso aí, tá? Vamos para o segundo item. Os estados autocráticos surgiram em razão da necessidade de coordenar o trabalho de grandes contingentes humanos para realizar obras de irrigação e construção de enormes monumentos. Beleza, o segundo item está corretíssimo. Vamos lá para o terceiro item. A revolução teocrática que transformou a agricultura e os meios de produção constituiu uma nova estrutura social baseada na pequena propriedade de terras que se contrapôs à burocracia dos estados autocráticos. Não, tá ao contrário isso aí, tá invertido isso aí. Assinale a alternativa correta. Já como só o item 12 está correto, então vocês vão achar a resposta lá na letra B de professor Bira. Sexta questão. Se um homem alugar um boi ou um asno, e se nos campos o leão matar o gado, é o proprietário do gado quem sofrerá a perda. Se o homem bater em seu pai, terá as mãos cortadas. Se um homem furar o olho de um outro homem livre, ser-lhe-á furado o olho, sendo um dos primeiros códigos de lei a que se tem conhecimento. Esse texto está associado a quê? Você lembra? Está relacionado ao Império Babilônico sob o reinado de Hammurabi. Resposta correta, letra A, tá bom? Vamos para a sétima questão. Estudos recentes realizados no Iraque, antiga Mesopotâmia, demonstram que os habitantes da região sabiam utilizar técnicas sofisticadas para transformar a areia em basalto, posteriormente utilizado na construção das populosas cidades que ali floresceram há mais de 4.000 anos. Tio, o que é basalto? É uma pedra vulcânica, tá? Ela era utilizada para pavimentação de estradas, tá? Vamos lá.
Analise a sua veracidade com V ou F abaixo, relacionadas às principais características da civilização mesopotâmica. Primeiro parêntese assim, a Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios, beleza? Tudo correto até aí. Uma referência aos rios Tigres e Eufrates, que banham uma boa parte da região localizada no Crescente Fértil. Essa região atraiu ao longo dos séculos povos nômades que ali se estabeleceram e passaram a se dedicar à agricultura. Tudo correto no primeiro parêntese. Segundo parêntese, cada um dos povos nômades dominou a Mesopotâmia em distinta época. Assim, as sucessivas invasões não favoreceram a formação de um império duradouro e unificado como no Egito. Corretíssimo o segundo item, tá? Tá tudo correto. No segundo parêntese. No terceiro parêntese diz assim: um dos mais poderosos reis mesopotâmicos, está passando um helicóptero aqui em cima, fazendo barulho, tá? Voltando. Um dos mais poderosos reis mesopotâmicos foi Hammurabi, beleza? Durante seu governo, a cidade da Babilônia tornou-se um dos maiores centros comerciais da antiguidade e foi estabelecido o primeiro código de leis escrita da humanidade. Corretíssimo. Então, nesses três parênteses está tudo correto. Resposta correta está lá na letra E. Oitava questão. Hammurabi, grande chefe militar que viveu no século 18 a.C., efetuou importantes conquistas militares e elaborou um código legislativo importante. Ele constituiu um modelo de jurisprudência utilizado para regulamentar o poder estatal e aspectos da vida civil e econômica do seu império. Sobre o Código de Hammurabi, assinale o correto. Gente, nós vamos encontrar o correto lá na letra D. Foi escrito em caracteres cuneiformes e fornece preciosas informações sobre a estrutura social e regras sobre o direito na Babilônia, tá? Nona questão. Como no Egito a base da economia na Mesopotâmia era a agricultura, sobre a agricultura na Mesopotâmia é correto afirmar que foi marcada, letra A, pelo controle das cheias dos rios Tigre e Eufrates. Esse controle exigiu uma ação coletiva e intensa. Tudo correto na letra A. Nem precisa ler as outras. Está tudo correto. 10ª questão. Diz assim: os sumérios foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia. Eles se autodenominavam os cabeças negras e a região no qual habitavam denominavam de terra de Sumer. Sobre este povo, assinale o correto. Vamos lá. Lá na letra C, eram sedentários agricultores, organizaram obras de irrigação e canalização dos rios, construíram as primeiras cidades fortificadas, que funcionaram como cidades-estados, utilizaram técnicas de metalurgia e a escrita. Corretíssimo na letra C. 10ª questão, letra C, de coração apaixonado. 6º ano, tudo tranquilo? Beleza? Espero que vocês tenham acertado todas as questões, tá? Um abraço, a gente se encontra na próxima videoaula. Um beijo no coração de vocês.